Decidi tirar alguns dias de folga e fui visitar minha família no interior. Sempre fazemos isso quando possível, mas desta vez algo diferente aconteceu. Foi nessa viagem que ouvi a história mais arrepiante da minha vida. A casa dos meus avós fica em uma fazenda isolada, dessas que têm estrada de terra que parecem intermináveis. Durante o dia, o ambiente é tranquilo, cheiro de mato, canto de pássaros, um verdadeiro refúgio. Mas quando a noite chega, tudo muda. A escuridão parece mais densa, sombras surgem do nada e qualquer barulho se torna inquietante. Numa dessas noites, uma tempestade começou sem aviso. Raios cortavam o céu, trovões faziam o chão tremer e, para completar, a energia caiu. Sem TV ou qualquer outra distração, minha avó acendeu uma lamparina e nos reunimos na sala. Foi quando meu avô, ajeitando o chapéu, olhou para nós e perguntou: "Vocês têm medo do escuro? Porque eu já vi algo que me fez rezar para nunca mais ver." Depois de um gole de café, ele começou a contar a história da noiva da estrada. Disse que tudo aconteceu quando ele ainda era jovem e trabalhava numa fazenda. Um amigo dele, chamado Elias, costumava viajar de madrugada para a cidade. Numa dessas noites, por volta da meia-noite, ele viu algo que jamais esqueceria. No meio da estrada de terra, havia uma mulher parada, vestida de noiva. Seu vestido branco estava sujo e desgastado. Ela segurava um buquê de flores murchas e, mesmo com o véu cobrindo o rosto, parecia estar chorando. Elias parou a moto e perguntou se ela precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Ele desceu da moto e, ao se aproximar, percebeu algo aterrorizante. A mulher não tinha pés. Ela flutuava sobre o chão. O pavor tomou conta dele. Tentou ligar a moto, mas o motor não pegava. Foi quando a mulher começou a rir, um riso frio, cortante. De repente, o motor funcionou e Elias acelerou o máximo que pôde. Mas pelo retrovisor, viu a mulher se aproximando cada vez mais. Sentiu um peso nas costas, como se algo tivesse subido na sua garupa. O farol piscou e, por um instante, ele viu o rosto dela refletido na luz. Pele pálida, olhos fundos e uma boca grande demais para um ser humano. Elias ouviu um grito ensurdecedor e então desmaiou. Na manhã seguinte, trabalhadores da fazenda o encontraram caído na estrada, arranhado, mas sem ferimentos graves. Sua moto estava intacta. Depois daquele dia, ele nunca mais pegou aquela estrada à noite. E ninguém mais teve coragem. Anos depois, um homem chamado Daniel passou pelo mesmo caminho. Mas diferente de Elias, ele não parou e nunca chegou ao seu destino. Os moradores dizem que a noiva da estrada era uma mulher chamada Clara, abandonada no altar pelo noivo. Desesperada, ela tirou a própria vida sob uma árvore à beira da estrada. Desde então, dizem que ela continua esperando alguém que a leve ao casamento que nunca aconteceu. Naquela noite, após ouvir essa história, fiquei arrepiada. Quando fui dormir, acordei no meio da madrugada com um som estranho, um choro baixinho vindo de fora da janela, mas eu não tive coragem de olhar. No fundo, eu sabia o que poderia encontrar: um vestido branco, sujo de terra e uma mulher esperando um noivo que nunca veio. Quem já morou em áreas isoladas sabe que existem coisas que não se explicam. Algumas histórias são passadas de geração em geração
E por mais que alguém diga que é apenas superstição, ninguém se atreve a desafiar o desconhecido. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda era jovem e morava na cidade grande. Mas todo ano, nas férias, eu voltava para a pequena propriedade dos meus avós. Era em um lugar afastado, numa estrada de terra, onde quase só passavam caminhões de leite e carros de boi. Naquela época, já dirigia. E como meu tio trabalhava na cidade vizinha, fiquei encarregado de buscar minha prima em um vilarejo, um pouco mais distante. A estrada de terra era cheia de buracos, cercada de mato alto e com uma encruzilhada no meio do caminho. Eu saí tarde demais naquele dia. A lua estava cheia, enorme no céu, e o rádio do carro só pegava interferência. Estava sozinha, só ouvindo o motor do carro e os faróis iluminando a poeira no caminho. E foi então que eu vi. Lá na frente, no meio da encruzilhada, havia alguém sentado. Diminuí a velocidade. No começo, pensei que era apenas um homem idoso descansando, algo comum de se ver no interior. Mas conforme fui me aproximando, senti um arrepio gelado subir pela espinha. O homem usava um chapéu grande, desses de palha, já bem gasto, e roupas velhas e sujas. Mas o pior foi o olhar. Ele não estava olhando para a estrada nem para o chão. Ele estava me encarando diretamente, como se soubesse que eu passaria por ali. Meu peito apertou na hora. Não consigo explicar, mas parecia que ele estava me esperando. E não era um olhar normal. Não era olhar de pessoa. Quando os faróis iluminaram seu rosto, juro que parecia que seus olhos refletiam a luz, como se fosse o olho de algum animal. Mas ele não desviou o olhar. Continuava ali, fixo em mim, como se pudesse ver além de mim. Meu instinto foi acelerar e passar reto, mas ao mesmo tempo sabia que naquelas regiões isoladas não se deixa um idoso sozinho no meio do caminho à noite. Parei o carro do outro lado da encruzilhada e abaixei o vidro. "Boa noite, senhor. Tudo bem? O senhor precisa de ajuda?" Na mesma hora, o rádio do carro ligou sozinho, emitindo um chiado alto, como se alguém tivesse virado o botão do volume no máximo. Nesse instante, o homem levantou um pouco a cabeça, e foi então que eu vi. Ele estava sorrindo, mas era um sorriso estranho, largo demais, esticado demais. Eu senti meu sangue gelar. Naquelas terras, todo mundo sabe que encruzilhada não é lugar de gente de bem. É onde o povo faz promessas, pactos. Tem coisas que acontecem ali que é melhor nem saber. E então lembrei de uma história que meu avô contava quando éramos pequenos. Diziam que muitos anos atrás, um fazendeiro rico da região tinha feito um pacto. O homem possuía vastas terras, gado valioso, mas sua ganância não tinha limites. Contavam que em uma noite de lua cheia, ele foi até aquela mesma encruzilhada e fez um trato com algo que não era deste mundo. Depois daquele dia, a fazenda prosperou como nunca. Mas quando chegou a hora de pagar a dívida, o fazendeiro desapareceu. Ninguém soube para onde ele foi, mas diziam que a encruzilhada não esqueceu. E que de tempos em tempos, um homem velho aparece ali, esperando por alguém, esperando uma alma nova para substituir a dele. E ali estava eu, parada na frente daquele homem que não piscava, que sorria de um jeito estranho. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir dentro do peito. Não sei explicar, mas era como se o ar ao redor
tivesse ficado mais denso, mais pesado. O homem continuava ali, imóvel, só me encarando com aquele sorriso que não parecia humano. Eu queria sair dali, mas meu corpo estava paralisado, como se algo me prendesse. O sorriso dele ficou ainda maior, e eu juro que vi os dentes dele. Não eram dentes humanos, pareciam afiados, compridos demais, e brilharam sob a luz do farol. Então ele falou. A voz dele era grave, arrastada, como se saísse de dentro da terra. Me leva. Ele disse apenas isso. Aquilo me gelou até os ossos. Então percebi algo mais. Ele estava flutuando. Seus pés não tocavam o chão. Eu senti o pavor tomar conta de mim. Foi quando o cheiro chegou. Um vento quente trouxe um cheiro forte de enxofre e terra molhada. Algo podre, insuportável. Eu sabia, aquilo não era gente. Meu instinto gritou. Liguei os faróis, fechei o vidro e acelerei. Mas o carro não pegava. O motor torceu, apagou e o rádio só emitia um chiado estranho. Então comecei a ouvir uma risada, baixa, distorcida, vinha de fora, não do carro. Ele continuava ali, imóvel, com aquele sorriso e os olhos brilhando como de um animal selvagem. A risada foi ficando mais alta e ele começou a se levantar, de maneira estranha, como se seus ossos estivessem se ajustando de forma errada. Ele parecia maior, muito mais alto do que parecia sentado. Eu já estava rezando tudo o que sabia. Ele deu o primeiro passo, não andava, deslizou, como se ele levitasse, e finalmente percebi, ele não tinha sombra. O pânico tomou conta de mim. Comecei a bater no volante, tentando fazer o carro funcionar, e então de repente ele sumiu. Não se moveu para lado nenhum, simplesmente desapareceu. O carro ligou, o motor rugiu e a luz voltou ao normal. Eu acelerei, não olhei para trás. Quando cheguei na casa da minha avó, entrei correndo, branca como a neve. Ela não perguntou nada, apenas disse: "Você viu, né?" Eu fiquei em choque, mas ela me tranquilizou dizendo: "Isso já aconteceu com seu avô, com seu pai. Essa encruzilhada já levou muitos. Mas você tem proteção. Reza e nunca mais passe por lá à noite." Eu rezei, mas nunca mais fui a mesma. E nunca mais passei por aquela encruzilhada depois do pôr do sol. Eu nem sei se deveria contar isso para você. Ainda hoje, só de lembrar, me dá um calafrio. Mas já que você quer saber, vou te dizer. Só me promete uma coisa. Nunca mexa com o que está quieto, entendeu? Isso aconteceu há muito tempo, bem antes de a eletricidade chegar por aqui. O povo ainda vivia com lamparinas e rádio de pilha, na época em que a vida era mais simples, mas também mais difícil. O que vou te contar não é uma história que escutei de alguém, não. Eu vi com os meus próprios olhos, e o que vi eu nunca vou esquecer. O velho engenho, meu Deus, desde que eu era criança, todo mundo falava que aquele lugar tinha algo muito estranho. Não era só uma história, não. Eram várias pessoas dizendo que sentiam um arrepio só de passar perto. Diziam que era o espírito dos escravizados que morreram ali. Outros falavam que era um feitor cruel que tinha feito um pacto e desaparecido. Eu não sei o que era de verdade, mas sei o que vivi. Quando a gente era moleque, gostava de sair por aí, caçando passarinho com bodoque. Hoje eu vejo que aquilo era crueldade, mas menino é assim, não pensa. Íamos pro mato, perto do rio,
e só voltávamos quando o estômago estava roncando. Só que um dia, um amigo teve a ideia de ir até o velho engenho. "Vamos logo, é besteira", ele disse. E lá fomos nós, seguindo atrás dele, sem saber o que nos esperava. Chegando lá, eu senti algo estranho no ar. Já estava caindo a noite, mas o calor parecia abafado, como se o ar estivesse parado. Perto daquela ruína, o mato havia tomado conta de tudo. A roda d'água estava quebrada, o casarão estava quase caindo, mas o pior era o silêncio. Não se ouvia nada, nenhum pássaro, nenhum grilo, nem mesmo o som de um sapo. Só aquele silêncio de arrepiar. "Tá com medo, é?" Meu amigo perguntou. "Eu vou entrar." E entrou. A gente, burro que era, foi atrás. Lá dentro, o chão era de pedra, mas parecia pegajoso, como se algo o estivesse consumindo. O cheiro, nossa, era insuportável, como carne podre. Mas o pior de tudo, foi o barulho. Primeiro, era um rangindo distante. Depois, um som de corrente arrastando. E então, o frio. Um vento gelado que parecia vir de um lugar onde ninguém deveria estar. Foi então que ouvimos um gemido, baixo e dolorido. Vinha de lá, das partes mais escuras do engenho. A gente não precisou se falar. Corremos feito almas penadas, tropeçando no mato, sem olhar para trás. Mas o Chico, meu amigo, ele não saiu. Quando percebemos, ele já estava lá atrás, e aí ouvimos o grito dele. Não era um grito normal, era o grito de quem estava vendo algo terrível. E aquele grito, até hoje, eu o escuto na minha cabeça. Naquele momento, ninguém teve coragem de voltar. O medo foi maior que a amizade. E eu falo isso com vergonha, mas é verdade. A gente fugiu, cada um para um lado, tropeçando pelos espinhos até chegar em casa. Quando minha mãe me viu, suado e tremendo, não consegui nem falar. Só tremia, sem conseguir entender o que tinha acontecido. O Chico só apareceu no outro dia. Mas, amigo, o Chico que voltou não era o mesmo que tinha ido. Na manhã seguinte, seu Laurentino, o pai do Chico, apareceu na minha porta, furioso, com a cara fechada. Ele queria saber se eu tinha visto o Chico ontem. Eu não tive escolha e assenti com a cabeça. O Chico estava desorientado, sujo, arranhado e com os olhos esbugalhados, sem dizer uma só palavra. Mas o que me deu um arrepio foi o jeito que ele estava. Ele parecia vazio, como se algo tivesse saído dele, algo que ele tinha deixado no engenho. Fomos até a casa do Chico e o encontramos no canto do quarto, abraçado aos joelhos, balançando para frente e para trás. A mãe dele estava desesperada, tentando conversar, mas ele só murmurava. "Arrastando, arrastando ele vem", dizia baixinho. E eu juro por tudo, ouvi isso. Na mesma semana, o levaram até um rezador, um velho chamado Seu Expedito, que morava lá para os lados da fazenda. O homem olhou para o Chico e disse que ele tinha visto algo que não deveria. Pegou um galho de arruda, começou a rezar e então o Chico começou a gritar. Não era um grito de dor, era um grito de desespero, como se alguém estivesse rindo dele. Seu Expedito parou, suspirou e disse: "O que está grudado nele não quer soltar." E nos disse que só havia um jeito de resolver. O Chico teria que voltar lá. A mãe dele gritou, disse que nunca iria deixar. Mas o pai? Ele sabia que se não fizesse isso, o filho ia continuar daquele jeito.
E foi assim que, contra todo o medo que a gente sentia, lá fomos nós, de novo, até o engenho. De noite, do jeito que o Chico foi encontrado, o caminho parecia mais longo, mais escuro. O mato sussurrava. O Chico ia na frente, sendo guiado pelo pai e pelo rezador. Quando chegamos à entrada do engenho, ouvimos o riso, baixo, vindo do escuro. E aí tudo aconteceu. O chão tremeu, Chico saiu de joelhos e começou a vomitar um líquido negro, com um cheiro insuportável. Foi então que vimos um homem velho, encostado na parede do engenho, com os olhos como buracos negros e um sorriso de orelha a orelha. Ele estava esperando a gente, e o riso, o mesmo que a gente tinha ouvido antes. Ele deu um passo à frente, as correntes no chão chacoalharam, e aí, amigo, aí tudo ficou em branco, não lembro de mais nada. Quando acordei, estava deitado na varanda da casa do seu expedito, com o corpo gelado. O Chico estava do meu lado dormindo. O velho sumiu. Desde aquele dia, ninguém mais teve coragem de pisar naquele engenho. E se me perguntarem se ele ainda está lá, eu não sei. Mas às vezes, à noite, quando o vento bate forte, eu juro que eu ainda escuto o som das correntes arrastando. Se essa narrativa te deixou arrepiado, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar se você já vivenciou algo sobrenatural. Inscreva-se para mais histórias de terror e mistérios, pois alguns segredos são melhor deixar intocados. Agradeço por assistir e lembre-se, o medo pode estar mais perto do que você imagina.